Bom dia, comunidade. Vocês estão acostumados a me ver aqui de vez em quando, né? Às vezes no início, no meio. Hoje não, hoje eu fiquei só para o momento da palestra, então eu fiquei desejoso de dar esse bom dia e de receber esse bom dia de vocês. Nós estamos terminando uma série intitulada O Cristão Ateu. A gente trabalhou alguns temas aqui bem desafiadores, mas de verdade, eu acho que hoje vai ser bem mais difícil, penso eu. Falar sobre alguns pontos, porque fala muito de nós mesmos, né? E eu queria muito que a gente pudesse estar olhando para as Escrituras, para a Palavra de Deus nesta manhã e assim encontrarmos a resposta que o Senhor quer nos dar diante do dilema que nós temos encontrado aqui. Hoje a gente está sem time, né? Está desligado ali. Ok, então eu preciso me preparar aqui para não avançar muito no horário. Ok, muito bem. Eu queria começar com vocês, sem muitas delongas, eu queria ler um texto da palavra que encontra-se lá em Mateus capítulo 16. Então você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia. Mateus 16, a partir do verso 13, ok? Mas essa série, nós trabalhamos algumas abordagens. Primeiro nós falamos do tipo de cristão. Falamos do cristão que é apenas aquele que crê, mas não conhece. Falamos do cristão que ele conhece muito sobre Deus, mas ele não é conhecido por Deus, porque ele não tem intimidade, que a gente chamou de fã-clube, e o cristão comprometido. Falamos também, nessa nossa jornada aqui, sobre o cristão que ele crê em Deus, mas ele não tem certeza que Deus o ama, né? Não tem certeza que Deus verdadeiramente o ama. E nós abordamos e explicamos que este amor que nós recebemos de Deus não é um amor que a gente pode alcançar por nossos esforços, mas é um amor que Ele próprio cobriu-nos deste amor, pois Ele nos amou primeiro. Nós só temos condições de amar a Deus e amar as pessoas à nossa volta, uma vez que nós somos amados e reconhecemos este amor do nosso Deus. Também falamos no último domingo a respeito de que nós cremos em Deus, mas temos dificuldade de entender que Ele é justo. Geralmente, quando nós estamos no momento de crise, nós questionamos a Deus. E não há problema algum em questionar Deus. No momento de crise, a gente dialogar com Deus e fazer perguntas para Ele. Mas a verdade é que Deus não é justo conforme nós pensávamos. Certo? Ele não é justo de acordo com os nossos parâmetros de justiça. Porque a nossa justiça foi corrompida pelo pecado. Então Deus ele não se amolda ao nosso padrão de justiça. Por isso que nós sempre, quando estamos num momento de dor, de tristeza, de crise, nós achamos que Deus não é justo. E ainda bem que Deus não é justo conforme os nossos parâmetros, porque senão, como eu disse semana passada, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ok? Mas hoje eu quero falar de um cristão que é aquele que crê em Deus, mas ele não confia, ele não acredita, ele não se identifica com a igreja de Cristo. Mas como assim? Quando a gente abre o texto que nós vamos ler agora, eu não sei se vai ficar piscando, mas se ficar piscando é melhor apagar, porque senão eu não vou conseguir ler nada aqui, ok? Muito bem, vamos lá. Mateus, quando a gente lê esse texto de Mateus 16, a partir do verso de número 13, a gente lê a seguinte experiência aqui. Chegando Jesus à região de Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus perguntou para os seus discípulos: quem que as pessoas estão dizendo quem que eles estão dizendo que eu sou? Aí o texto continua dizendo: eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Pois bem,
Jesus ouviu e perguntou para aqueles seguidores dele: mas e vocês? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí, nesse momento, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, Pedro não tinha nenhuma condição de fazer essa declaração. Isso foi uma revelação do próprio Criador, do próprio Deus, colocando estas palavras nos lábios de Pedro. Tanto que o próprio Jesus diz isso. Ele diz, respondendo Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, ou seja, isso não vem de você, mas por meu Pai que estás nos céus. E o texto continua dizendo: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, que quer dizer inferno, não poderão vencê-la. Esse texto é muito interessante porque vai nos nortear na nossa conversa aqui nesta manhã. E a gente precisa estar entendendo muito bem. Esse texto traz alguns questionamentos. O primeiro deles é: quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? O segundo questionamento é: quem vocês estão dizendo que eu sou? Então há duas perspectivas: o que as pessoas pensam a respeito de Jesus e o que nós falamos através para as pessoas ou para ele próprio, quem ele é. Ok? Muito bem. Então, o que as pessoas comunicam, o conceito que elas têm e o conceito que nós devemos ter e comunicar a respeito de Jesus. E aí, nesse contexto, Jesus ele diz para Pedro, que falou, deu a definição correta: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Disse: isso não vem de você, isso vem do próprio Deus, ou seja, o conhecer Jesus é produto que vem dele próprio se revelando a nós. Ponto. Nós só o conhecemos porque ele se permitiu revelar-se a nós. E isso é muito importante nós entendermos. E aí ele depois diz: sobre esta pedra. Há uma série de linhas teológicas a respeito deste assunto e eu não vou entrar por esse caminho, mas eu quero dizer que eu particularmente me identifico muito com a linha teológica que diz: sobre este fundamento, sobre esta verdade que você acabou de dizer, Pedro, eu edifico a minha igreja. E não necessariamente sobre você, Pedro, eu edifico a minha igreja. Há uma linha teológica que entende que a igreja foi fundada a partir de Pedro, quando Jesus diz: por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas se a gente pega o contexto no todo, a gente entende. Por isso eu te digo que tu és pedra, mas é sobre este fundamento que você acabou de declarar que eu edifico a minha igreja. A minha igreja é edificada sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Paulo vai confirmar isso para a gente mais adiante, quando ele escreve a carta aos Coríntios. E ele diz a respeito de que ele é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, ok? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas o que isso tem a ver com essa temática, Alexandre? O cristão ateu crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Esse cristão ateu que crê em Deus, mas não tem intimidade, ou melhor, não quer ter um envolvimento, não quer ter uma identificação com a igreja de Cristo. A gente começou essa série com base numa pesquisa do Instituto Ipsos, que diz que 98% dos brasileiros declaram crer em Deus. E eu fiquei assim: como assim? 98%? Sim, o Brasil está em primeiro lugar no ranking dos países, mais de 26 países pesquisados, e aparece em primeiro lugar como o país que tem uma fé firmada em Deus. Muito bem. E aí, por conta disso, fomentou no meu coração discutir a respeito dessa pesquisa, olhando para as Escrituras. E hoje nós estamos encerrando, então, a nossa caminhada aqui. Mas eu queria que a gente pudesse rapidamente
olhar para o que eles dizem a respeito de mim, disse Jesus. E eu queria que a gente pudesse assistir um vídeo. Ele é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ouvir. Porque nesse vídeo, ele vai antes falar do que eles dizem de nós, cristãos, e o que eles dizem a respeito da igreja, a igreja de Cristo Jesus. Ok? Então, se a gente estiver pronto, já pode soltar o vídeo. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Ele é uma pessoa religiosa. Uma pessoa que tem que fazer o bem. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, não. Cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque eu tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. E muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia, o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação. Que tá aí pra roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Eu odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar para você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez pra ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia, grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Aonde foi que nós nos perdemos? Quando foi que nós nos perdemos? Se deparar com declarações como essa, eu não sei como vocês se sentem. Mas é tão desconfortável
E às vezes a gente se sente agredido. E como pessoas agredidas, pessoas machucadas, a gente machuca os outros ainda mais. Tem alguma coisa errada com a primeira declaração que a gente ouve de Cristo aqui, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente perdeu o time disso em algum momento da trajetória. E o efeito disso é o que nós estamos vendo na sociedade. Pessoas que olham para os cristãos e têm uma visão totalmente oposta daquilo que nós, como cristãos, deveríamos ser. Pessoas hipócritas, pessoas que vivem, que julgam, que vivem certinhas no domingo pela manhã ou no domingo à noite, e durante a semana se esquecem completamente de tudo que declararam crer, cantar, pregar. Tem alguma coisa errada, muito errada em tudo isso. E eu penso que nós não podemos sair dessa série sem refletir em torno desta verdade. Porque nós estamos sendo convidados e fomos convidados por Deus para sermos o representante dele neste mundo. A palavra igreja vem do grego eclésia. E essa palavra ela foi cunhada do dia a dia, de uma dinâmica diária do povo grego. Então, nada mais é igreja ou eclésia do que uma assembleia para que possa decidir o futuro, para que possa decidir ações que possam ajudar a cidade, ajudar as pessoas. Então, o que acontecia era que as pessoas saíam convocando a eclesia, e venham todos, e todos se reuniam para a assembleia em praça pública, e ali decidiam o futuro do povo. Era uma assembleia. Então Jesus, ele pega essa ideia, ele cunha essa ideia que não era algo novo, mas ele traz um novo sentido. Ele diz: eu edificarei sobre este fundamento, sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, Filho do Deus vivo, essa palavra, sobre mim, eu edificarei a minha eclesia, a minha assembleia, para que a minha assembleia, diferente da assembleia dos gregos, a minha assembleia possa decidir, possa interferir, possa influenciar no futuro do povo. Mas diante do que nós acabamos de presenciar, as declarações, parece que nossa assembleia, como muitas assembleias de igreja, né, se tornaram detestáveis, né? Porque as pessoas ficaram traumatizadas desse negócio de assembleia. É igual a assembleia de condomínio, né? Que pessoas falta só se rasgar todo. E parece que a humanidade, a sociedade, passou também a ter o mesmo sentimento em relação à igreja de Cristo Jesus. Ou seria em relação à igreja dos homens? A igreja onde predomina a nossa vontade. A igreja onde aquilo que fazemos, pensamos, aquilo que planejamos, aquilo que construímos, distorce completamente a ideia original de igreja, de assembleia que Cristo veio trazer para nós. Quando a gente vê algumas pessoas falando coisas que parecem muito com aquilo que a gente acredita, não, porque a igreja é um lugar onde as pessoas são acolhidas. Mas aí nessa declaração existem conceitos que distorcem. Porque a igreja não é um lugar.
A igreja é uma assembleia feita de gente, de pessoas. Mas uma assembleia que é feita de gente não para se reunir, mas é uma assembleia espalhada. A assembleia dos gregos se reunia nas praças para decidir o futuro dos povos, o futuro do povo, da cidade. A assembleia do Cristo vivo, ela se espalha pela cidade para influenciar no futuro dela. Isso faz toda uma diferença. Então, quando a gente escuta alguns conceitos que parecem com aquilo que é a verdade, assim, não, essa está falando aquilo que é correto, mas a gente percebe que é um lugar para a gente ir. Quem não vai à igreja não crê em Deus. A igreja não é um lugar para a gente ir. Muita gente olha a igreja como um lugar, como um prédio. Muita igreja é vista como um templo. O problema de pensar assim é que nós vamos caminhando na direção de fazer com que as pessoas fomentem, na sua prática espiritual, o consumismo. E temos, então, cristãos consumistas, ao invés de cristãos que representam a assembleia do Cristo vivo para a polis, para a cidade no qual ela foi plantada. A gente está procurando igrejas que satisfaçam as nossas necessidades. É ou não é? Mas, a começar em mim, esse é um pensamento equivocado, porque nós estamos sendo levados a sermos consumistas. Uma igreja que satisfaça as minhas necessidades. Vocês vão entender que não é essa a proposta. De forma alguma, essa a proposta. Há uma declaração que eu quero fazer, e eu escrevi para poder vocês verem na projeção, que diz assim: a igreja é o veículo escolhido por Deus para ir ao encontro das verdadeiras necessidades das pessoas, através de pessoas que supriram em Deus suas verdadeiras necessidades. Isso é ser igreja. Deus escolheu pessoas, escolheu a igreja que é feita de gente, pessoas, para que as necessidades do mundo, da cidade, da polis, pudesse ser de fato atendida. Não as nossas necessidades em si, mas as necessidades do povo. As verdadeiras necessidades das pessoas pudessem ser atendidas e alcançadas. E uma vez que essas pessoas alcançadas, elas têm as necessidades delas supridas em Deus, elas se tornam agentes propagadoras, indo atrás de mais pessoas e levando essa verdade, ou seja, indo atrás de mais necessidades autênticas para que sejam supridas em Deus. Então, igreja é isso. Igreja é o veículo escolhido por Deus para ir ao encontro das verdadeiras necessidades das pessoas, através de pessoas, gente como a gente, que supriram em Deus as suas verdadeiras necessidades. E aí a gente entra num conflito. E qual é o conflito, Alexandre? Porque nós estamos tendo uma predisposição de suprir necessidades erradas das pessoas. E uma vez que as pessoas têm as necessidades erradas, supridas, elas deixam de suprirem suas verdadeiras necessidades, que somente poderão suprir em Deus. Vou dar alguns exemplos, mas antes eu queria, em cima dessa frase, dizer o que o escritor Erwin McManus disse o seguinte: a igreja não é para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Então, a gente precisa colocar isso na nossa mente. A igreja, ela não é um objeto, um lugar, uma instituição para gente. Não é isso. Nós é que somos a igreja e nós existimos para o mundo. Então não faz sentido quando a gente vem à igreja.
Não faz sentido quando a gente busca suprir necessidades pessoais, gostos na igreja. Não se trata disso. Existem igrejas que têm buscado oferecer experiências de culto irresistíveis. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Pessoas chegam e... Uau! Nossa! Mas sabe qual é o perigo disso? O perigo é as pessoas passarem a adorar o culto em detrimento de adorarem aquele que era ou que deveria ser cultuado. As pessoas estão sendo levadas a olharem para o culto como objeto a ser buscado, a excelência a ser alcançada. E não há nada de errado em fazermos as coisas com excelência. Mas o problema é quando nós nos perdemos nisso. O que muitas vezes isso tem gerado é uma adoração ao culto e não ao Senhor a quem se presta o culto. Deus não deixa de... Ele não deveria ser deixado de ser o foco do culto. Mas nós passamos a exaltar a capacidade técnica, a capacidade individual, a nossa possibilidade de fazer algo genial e diferente, a capacidade de realizar as coisas, ainda que inconscientes disso, é isso que nós fazemos. E isso é fácil de produzir. Produzir algo impactante, irresistível, é algo fácil. Basta ter grana e gente talentosa. E gente talentosa a gente tem aqui. A gente não tem grana. Mas gente talentosa nós temos. E muitas. Então, se a gente quiser causar nos nossos encontros dominicais, tornar isso aqui algo irresistível, nós somos capazes de fazer. A pergunta é isso que o Senhor quer de nós? Eu particularmente gosto tanto da ideia que nós temos, sabe? A gente chega aqui num domingo e a gente tem uma expressão e uma condução de culto, de reunião. E a gente vem no outro domingo, é outro negócio totalmente diferente. Será que Deus não está nisso? Só uma interrogação. Depende da perspectiva que nós olharmos. Deus, então, Ele olha para isso e eu fico imaginando o que Ele pensa diante dessas atitudes. Quando a gente começa a tratar as coisas dessa maneira, nós acabamos personificando a estrutura, nós personificamos as nossas reuniões, nós personificamos os nossos programas, as nossas atividades e coisificamos as pessoas. Graças a Deus a gente tem muito cuidado com isso na comunidade. Mas nós estamos sujeitos a errar nesse ponto também. Por isso é importante nós estarmos neste lugar, de que pessoas são mais importantes que coisas, mais importantes que estruturas. E aí eu pergunto assim, será que nós temos feito o melhor para estar neste lugar? Eu me preocupo muito com a nossa turma das crianças. Eu não sei quantos aqui têm os seus filhos e assistem às reuniões dominicalmente. Mas eu me preocupo quando nós fazemos com que as pessoas que estão lá servindo sirvam o primeiro, segundo, terceiro, quarto domingo, direto. Tem alguma coisa errada. E talvez a gente, como igreja, a gente precisa levantar do nosso lugar e dizer assim, meu filho está sendo cuidado todos os domingos aqui por uma equipe. Eu preciso ir lá, me juntar a eles e falar assim, agora vocês vão lá. Porque nós somos um corpo e cuidamos uns dos outros. E aí nós não coisificamos os voluntários que estão lá. Nós nos tornamos um corpo vivo. Quando o nosso foco está em exaltar o nome
de Cristo é diferente. As nossas atitudes são diferentes. O problema é que não há nada mais desprovido de sentido do que transformar o Evangelho de Cristo em uma religião. E isso tem deteriorado a ideia de igreja e de cristão. Não há nada mais desprovido de sentido do que transformar o Evangelho de Cristo em uma marca, em uma logo, em uma placa, ou como a senhorinha falou, em uma praca. Não há nada mais desprovido de sentido. Nós nos perdemos em algum lugar. E nós precisamos nos encontrar no Evangelho da graça de Cristo Jesus. Quando o nosso foco está em exaltar o nome, a marca de uma igreja, nos tornamos qualquer coisa, menos igreja. Nós nos tornamos um clube, uma irmandade, uma comunidade, menos igreja. Quando Lucas escreve Atos 2, a partir do verso 42, a gente vê o que era a igreja, como era aquela vivência de igreja que aqueles cristãos tinham no primeiro século. Dizem que eles estavam ali e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles tinham comunhão, eles partilhavam do pão, eles tinham vida de oração. E continua o texto dizendo, todos estavam sempre cheios de temor. E temor não é medo, mas estavam numa posição de saber que eram submissos à vontade de Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu fico pensando, o que Deus pode fazer em uma igreja quando esta igreja ela entende que o seu papel não é ser de igreja, mas ser um lugar, mas ser igreja. Quando nós entendemos que nós não vamos à igreja, mas que nós somos a igreja onde nós estamos, o que Deus pode fazer. E naquele contexto onde a igreja entendia isso, de que não era um lugar, de que não era uma estrutura, e de que eles não iam para a igreja era a forma de viver deles. Era a vida deles. Sinais e maravilhas eram feitos. Eu imagino a gente aqui chegando num domingo e dizendo assim, gente, nós precisamos consertar, reformar uma casa de uma senhora que está ali, que perdeu a casa, veio aqui esse período da cheia, desmoronou tudo, e a gente que precisava ajudar a reformar uma casa. A gente poderia fazer um mutirão com os brothers aqui para a gente poder reformar uma casa nova para essa senhora, e aí assim os brothers todos se levantam e falam assim, conta comigo, conta comigo, conta comigo, conta comigo. E a gente sair daqui e ir lá e ser evangelho vivo, fazendo a diferença na sociedade, mudando a história da sociedade com compaixão e graça. Eu sonho viver esse dia. Há um contraste muito grande, muito agudo entre o comprometimento dessa igreja do primeiro século, desse cristianismo vivido no primeiro século, com a nossa atitude atual, muito diferente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles tinham comunhão. Eles perseveravam em orações. Ninguém na igreja, ninguém, passava por necessidades. Eles eram dedicados à palavra e ao povo no qual eles estavam inseridos, e entendiam que tinham uma missão em relação a este povo. Quando a gente abre, então, Efésios capítulo 2, a gente vai se deparar com um texto que vai nos ajudar a concluir essa nossa palavra de hoje aqui. Mas, Alexandre, de onde nós nos perdemos? O que nós deixamos de ser? Ou o que nós estamos
tentando ser e talvez não estamos sendo tão eficazes ao ponto de fazer com que as pessoas olhem para a gente desta maneira, desta forma. Quando a gente olha para Efésios, o verso 14 a 16 vai dizer assim: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destituiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, por dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destituiu a inimizade. A primeira analogia que a gente vê aqui, que Paulo traz a respeito da igreja, é que nós devemos ser o corpo. Nós devemos ser corpo de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 12, o verso 12, ele vai dizer que nós somos um corpo, com muitos membros. Corpo. O braço não age independente do tronco. A gente não caminha em direções opostas, mas nós caminhamos em sincronia, não em uniformidade, mas em sincronia, em sinergia para ações onde todo o corpo coopere para a orientação e o comando da cabeça, que é Cristo Jesus. Então, quando a gente se depara com essa orientação de Paulo, eu fico muito cheio no meu coração de expectativa, porque ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E o verso 26 vai dizer: quando um membro sofre, todos os outros sofrem como ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos um corpo em unidade, não em uniformidade, mas em unidade, aonde o meu braço direito, embora ambos sejam braços, mas existe uma diferença anatômica, estética. Um é maior que o outro. Existem diferenças no corpo, em cada membro. E isso é funcional, isso é intencional da parte de Deus, para que a gente possa cumprir com o nosso papel no mundo. Eu tenho dito algumas semanas atrás, eu venho falando isso repetidamente. Nós somos braços, mãos e pés do Criador. Nós somos braços, mãos e pés de Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Então, a primeira analogia que ele faz é justamente essa. A igreja não é uniforme. A igreja é unidade. Igreja é o ajuntamento dos iguais. Não é o ajuntamento dos iguais, melhor dizendo. A igreja é o ajuntamento dos diferentes num só corpo. E é interessante que a igreja ela nasce na mesa do Senhor, aonde ele chama pessoas improváveis, como eu e vocês, sentam-se à mesa, que a gente chama de mesa dos diferentes. Então é muito ruim quando a gente olha para a igreja, a gente vê a intencionalidade da religião, a intencionalidade de alguns líderes em querer colocar todos na mesma frequência, no mesmo comando, todo mundo igual e todo mundo fala igual, todo mundo age igual, todo mundo se veste igual, todo mundo é igual. E isso, ao invés de atrair as pessoas, isso tem afastado as pessoas. Ao invés de sermos a assembleia para impactarmos o mundo, nós estamos caindo justamente no oposto do que aquele povo, a igreja do primeiro século, caiu. A igreja do primeiro século caiu na graça do povo. O povo admirava, o povo olhava, o povo era atraído por eles.
Mas aí nós perdemos a ideia quando nós começamos a fazer deste lugar, a igreja, um gueto. Um gueto para termos uma identidade. Um gueto para protegermos a nós mesmos. Uma redoma. Aí o conceito que fica é o quê? São um bando de alienados, porque a gente não consegue mais acessar as pessoas. A igreja, quando ela começa a se voltar muito para si própria, esquecendo-se dos que estão lá fora, ela está perdendo a sua identidade original. Porque a igreja não é isso. A igreja foi escolhida por Deus para atender às verdadeiras necessidades das pessoas. As necessidades das pessoas não estar enclausuradas em um templo. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é vestir todos o mesmo perfil e padrão de roupa, ou falar todos o mesmo dialeto, o evangeliquez. Não é essa a necessidade das pessoas. As necessidades das pessoas é de um Cristo vivo e que precisa ser levado e demonstrado através de pessoas que encontraram as suas necessidades supridas nele. E então agora, cheios de Cristo, como representantes desta assembleia, se espalham pela cidade. E o encontro, a reunião deste povo, desta assembleia, em um lugar, seja ele qual for, pode ser debaixo de uma mangueira, é para celebrar, é para glorificar as muitas experiências vividas com Ele ao longo da jornada. Mas a gente tem mostrado para as pessoas que a igreja parece um bando de hipócritas, porque falam uma coisa no domingo e vivem outra completamente diferente ao longo da semana. Nós precisamos voltar a ser corpo de Cristo, voltar à essência. Todos permanecem unidos na igreja porque ouvem o cabeça, que é Cristo. Outra analogia que a gente vê está no verso 17 ao verso 19. A segunda analogia é que a igreja, ela é uma família para o Pai, uma família em que você deve pertencer. O verso 17 e 19 de Efésios capítulo 2 vai dizer justamente isso. Vai trazer-nos esse conhecimento a respeito de que nós somos uma família para pertencer. Diz assim: Ele veio e anunciou paz a vocês, estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por meio de um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não é jargão quando a gente diz a comunidade viva, e quando a gente fala a comunidade viva, a gente está falando a igreja. Porque a comunidade viva, ela só tem sentido se ela fizer parte da igreja de Cristo. A comunidade viva por si só não tem sentido. Ela tem que ser parte da igreja de Cristo. Então, quando a gente fala a comunidade viva, não é um lugar para se visitar. Ela é uma família para se pertencer. A gente diz isso com base nas Escrituras. Não é frase pronta. Não é frase de efeito. Não é jargão de coach. É a palavra de Deus. Precisamos ser família. Nos importar uns com os outros. E por que família, Alexandre? Porque temos o mesmo DNA de Cristo Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Por que família? Porque somos co-herdeiro com Cristo.
Nós recebemos uma herança que foi dada a nós sem mérito algum, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Somos uma família. Por que somos uma família? Porque somos filhos de um mesmo Pai. Pai nosso, o nosso Pai que estás nos céus. E a última analogia é que o verso 20 e o verso 22 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santo, ou melhor, um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A terceira analogia que Paulo fala é que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. A igreja é templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando as pessoas equivocadamente dizem assim, nós vamos à igreja porque a igreja é a casa de Deus. Não, a igreja que eles estão falando que é a casa de Deus é o templo. E não, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós. Ele precisa habitar em mim. O seu Espírito precisa estar em mim. Isso é ser igreja. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, apenas com a ideia, uma ideia filosófica de que nós somos a igreja e precisamos impactar o mundo, isso não fará diferença. Vamos ser excelentes, talvez, em ações de assistencialismo, mas nós não iremos transformar a vida das pessoas. Porque só quem pode transformar a vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E para nós sermos cooperadores com Deus nessa ação, o Espírito dele precisa habitar em nós. Então, recapitulando, a igreja precisa ser o corpo de Cristo para agir no mundo em unidade, sinergia, e não cada um puxando para um lado. Esse cantinho é do meu jeito, esse cantinho aqui é do meu jeito. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem mexeu no meu queijo? E assim vai. Igreja é lugar disso. Mas essa é a igreja dos apóstolos. E é assim mesmo. A igreja dos apóstolos. A igreja onde os homens estão presentes. Mas nós precisamos experimentar pelo Espírito de Deus que agia nessa igreja de homens, a igreja dos apóstolos, que teve um monte de problema, que teve conflitos, que teve várias coisas, que Paulo teve que trabalhar, que Paulo teve problema com os outros apóstolos que tiveram dificuldades, talvez ciúme dele, enfim, igreja de homens, homens como eu e você, falhos, limitados, mas que quando o Espírito faz morada, quando o Espírito de Deus transita com liberdade no meio desse povo falho, limitado, que às vezes sim cometem erros, e sérios, graves erros, mas quando estão submissos à vontade do Espírito, maravilhas acontecem. E essa igreja cai na graça do povo, mesmo sendo uma igreja limitada. Uma igreja de homens. É interessante, porque as pessoas olham para a igreja hoje e têm essa visão distorcida. Mas quando olham para Jesus, eu não sei o que acontece. Eles não têm a visão completa, alguns. Mas por piores que nós sejamos, Deus é tão gracioso que a gente não atrapalha o suficiente para macular a imagem de Cristo. E essas mesmas pessoas que falaram coisas horrendas a respeito de nós como cristãos e a respeito de nós como igreja,
fala outra coisa completamente diferente a respeito de Cristo. Então, existe alguma falha entre o nosso relacionamento com aquele que nós julgamos dizer representar. Porque a igreja é o corpo dele. A igreja é a morada do Espírito dele. A igreja é a família dele. A igreja foi fundamentada nele. Ouçam o que essas pessoas têm a dizer no vídeo para a gente encerrar a nossa fala aqui nesta manhã. Jesus tem uma razão outra. no meu viver, assim. Um profeta. Jesus é tudo pra mim, né? É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então... É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então, eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Eu de verdade quero te encorajar a sair daqui diferente hoje. Eu quero te encorajar a, independente de como você se encontra na sua caminhada como cristão, que você se permita olhar para Jesus e ter a sua vida moldada pelo próprio Cristo. Quando a gente lê Isaías 64, verso 8, diz que Ele é o oleiro e Ele molda a nossa vida. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Eu queria te encorajar a não sair daqui frustrado e decepcionado com o que as pessoas pensam a respeito daquilo que nós declaramos ser cristãos, daquilo que nós declaramos praticar a vida de igreja, mas que você saia daqui encorajado a não se enquadrar em um cristão ateu, que crê em Deus e vive como se Ele não existisse. Mas que você possa olhar para Jesus e à medida que as pessoas que olham para Jesus, mesmo que uma visão ainda nebulosa, mas conseguem ver nele graça, atração, amor, ainda que nós falhemos, talvez pela nossa falta de entendimento e de busca
Talvez por nós ainda não termos entendido que nós somos coparticipantes, nós somos cooperadores com Ele nessa obra, somos corpo dele. Talvez a gente está desconectado de tudo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Então eu quero te encorajar. Para de ser de igreja. Deixe-se ser moldado pelo oleiro. Talvez você fale assim, mas Alexandre, eu estou quebrado, eu estou moído, eu estou decepcionado, eu estou ferido. Olha, eu posso dizer que não há ninguém que possa estar tão quebrado que Cristo não possa reconstruir com as suas próprias mãos. Então, deixe esse negócio de domingo eu vou à igreja, mas saia daqui dizendo, estou indo ser igreja. Estou saindo daqui nesta manhã para ser igreja. E volte sendo igreja domingo que vem. Trazendo com você a alegria de experimentar ser morada dele. De ser moldado por ele, lapidado por ele. E de ser visto como imagem e semelhança desse Cristo vivo pelas pessoas que estão à sua volta, com verdadeiras necessidades para serem supridas tão somente no Senhor. Você, eu, nós somos a igreja, mas muito mais do que este teatro, nós precisamos ser a igreja espalhada de forma intencional, corpo de Cristo, família de Deus, morada do Cristo vivo.